Fala, bionicórnios, tudo beleza? Por volta de 1839 surge a teoria celular. A teoria de que todo ser vivo ele é composto de pelo menos uma célula pré-existente. Mas o que é um ser vivo? O que são as células? O que é que nos diferencia de uma matéria bruta, de uma matéria-prima? Não percam, nessa videoaula vocês vão conhecer um pouco mais sobre nós, seres vivos. Bom, pessoal, como eu já havia mencionado, a gente vai aprender algumas características que nos diferenciam de uma matéria-prima, de uma matéria bruta. Que matéria bruta, professor? Uma pedra, por exemplo, tá? Então, olha só, primeira coisa, todo ser vivo, ele é formado por células, certo? Então, a célula, ela é uma unidade básica, fisiológica, morfológica e funcional para a composição de um ser vivo. Então, todo ser vivo ele é composto de pelo menos uma célula ou mais de uma célula. Quando eu tenho um indivíduo composto por apenas uma célula, eu tenho um indivíduo unicelular. Por exemplo, bactérias, algumas espécies de algas, protozoários, algumas espécies de fungos. Quando o indivíduo ele é composto por mais de uma célula, por várias células, aí eu tenho um indivíduo pluricelular. Por exemplo, nós animais, né, o próprio ser humano é um indivíduo pluricelular, somos formados por trilhões de células, tá? Plantas são pluricelulares, algumas algas são pluricelulares, alguns fungos, como por exemplo os cogumelos, são pluricelulares, tá? Então, para eu ter um indivíduo pluricelular, ele tem que ser formado por mais de uma célula. É bem simples essa definição, né, essa classificação. Então, pessoal, outra característica que nos permite ser diferente de uma matéria é a capacidade de crescimento e desenvolvimento. Toda célula ela é capaz de crescer, tá? Então, ela vai crescendo, até que vai chegar um ponto que ela vai estar tão grande que ela vai começar a se reproduzir, ela vai ser capaz de se reproduzir. Então, olha só outra característica que é exclusiva nossa dos seres vivos, a capacidade de reprodução. E aí eu tenho dois tipos de reprodução, pessoal. Eu tenho a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. E aí tem muita gente que ainda confunde esses tipos de reprodução, mas eu vou facilitar para vocês. Na reprodução sexuada, eu preciso da troca de material genético. Não é do sexo em si, tá? Eu preciso da troca de material genético. Ou seja, o DNA de um organismo tem que ser trocado com o DNA de outro organismo. Vai ter que haver essa troca de material genético. Então, um exemplo bem claro, o espermatozoide dos machos, né, dos animais, por exemplo, com o óvulo das fêmeas, né, de alguns animais fêmeas. Então, o óvulo ele tem um material genético, ele tem o DNA da fêmea e o espermatozoide tem o DNA do macho. Então, quando esse óvulo é fecundado pelo espermatozoide, eu tenho aí um indivíduo que vai se gerar, um indivíduo, né, uma célula ovo que vai se gerar a partir daí. Então, essa é uma reprodução sexuada, quando eu tenho uma troca de material genético. Agora, quando eu não tenho essa troca de material genético, eu chamo de reprodução assexuada. Qual um exemplo, professor? Algumas células unicelulares, alguns organismos unicelulares, por exemplo, bactérias, é comum elas realizarem reprodução assexuada. Então, as bactérias, elas podem ter reprodução tanto sexuada quanto assexuada, mas a assexuada é mais comum, tá? Como é que acontece essa reprodução? Uma bactéria mãe vai se dividir em duas bactérias filhas e essas duas bactérias filhas vão ter as mesmas características da bactéria mãe, da célula mãe, tá? Precisei trocar material genético? Não, porque essa célula aqui, ó, deu origem a duas células idênticas a ela. Então, não precisou haver a troca de material genético. A gente vai ter uma aula exclusiva só para falar de reprodução, certo? Então, a capacidade de reproduzir também é uma característica de nós, seres vivos. Outra característica nossa é que nós temos um metabolismo próprio.
Professor, o que é metabolismo? Metabolismo ele é o conjunto de reações químicas que acontecem lá no interior da célula que vai manter ela em funcionamento. Então, para ela crescer, para ela se reproduzir, para ela produzir energia para se manter viva, ela precisa ter um metabolismo. É preciso que aconteçam reações químicas no interior dela para que ela mantenha as suas funções, tá? Outra característica de nós seres vivos é a capacidade de reatividade ou a capacidade de reação. Vou citar, por exemplo, o girassol. O girassol ele realiza um processo chamado de fototropismo. O que é isso, professor? Não só o girassol, como algumas plantas também. O girassol, geralmente, ele segue o caminho do sol. Então, olha uma mosca atrevida aqui. Então, se o sol está virado para lá, o girassol geralmente também está virado para lá. À medida que o sol vai andando para esse ponto, o girassol ele também vai acompanhando, certo? Sempre nesse ciclo, ele sempre vai acompanhar em direção à luz. E por que isso acontece, professor? Porque as plantas elas precisam realizar fotossíntese. Então, se para realizar a fotossíntese, que é um processo que a gente ainda vai estudar, mas é um processo bioenergético para a produção de carboidrato, tá? Para a produção de glicose, por exemplo, eu preciso basicamente de água, que está lá no solo. A planta ela precisa de CO2, do dióxido de carbono, e ela precisa também de energia luminosa. Então, a tendência de algumas plantas é sempre estar virada com suas folhas viradas para o local onde tiver mais luz. Então, se o sol está para lá, os raios solares estão vindo de lá. À medida que o sol vai andando, os raios solares vão andando junto. E aí a planta ela vai acompanhando, para não perder essa incidência de luz. Ela está reagindo ao ambiente, ok? Temos também uma capacidade de movimento. Então, a gente consegue se locomover. Temos a capacidade importantíssima de evoluir e de sofrer mutação. Então, desde os primórdios, desde os primeiros seres vivos, nós estamos vivendo constantes evoluções, constantes mutações, tá? Então, e isso é importantíssimo, tá? Para a sobrevivência dos seres vivos. Outra característica nossa é a nossa composição celular. Todo indivíduo, todo ser vivo, ele vai ser composto por alguns elementos químicos específicos. São eles: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Então, esses elementos químicos, eles são essenciais para a formação de algumas moléculas. Por exemplo, uma membrana plasmática ela é composta por fosfolipídios, uma bicamada fosfolipídica, que a gente vai estudar bem mais na frente também. Esses fosfolipídios, eles vão conter tanto fosfato, né, o fósforo, eles vão conter carbono, eles vão conter hidrogênio, certo? Então, esses elementos, eles são essenciais para a composição molecular da célula, tá? O seu DNA ele é composto basicamente de carbonos, hidrogênios, nitrogênios e fósforos, tá? Então, são moléculas ali que estão juntinhas formando essas estruturas, beleza? Então, isso é uma característica nossa. Quanto à classificação dos seres vivos, eu posso classificá-los quanto à nutrição, quanto ao tipo de processo de respiração, certo? Então, por exemplo, quanto à alimentação, eu tenho os indivíduos que nós chamamos de autótrofos e os indivíduos que eu chamo de heterótrofos. Os autótrofos, eles são capazes de sintetizar, ou seja, eles produzem o seu próprio alimento. Mas vamos tentar evitar usar essa palavra produzir, porque muitas vezes o aluno acaba confundindo em algumas circunstâncias. Vamos trocar o produzir por sintetizar, certo? Porque na sua provinha, geralmente na prova do Enem ou em vestibulares específicos, ao invés de produzir, vem esse nomezinho sintetizar, que é a mesma coisa, que é um sinônimo. Então, os indivíduos autótrofos, eles sintetizam o seu próprio alimento através de um processo chamado de fotossíntese
tá? Como é o caso das plantas, de algas, ou um processo chamado de quimiossíntese, que é um processo realizado por algumas bactérias, por exemplo, certo? E tem os indivíduos que são os heterótrofos. Esse hétero quer dizer diferente. Trófos, sempre que você vê essa palavrinha trófos, está relacionado à alimentação. Autótrofo, se autoalimenta. Heterótrofo, tem uma alimentação diferenciada, ele não consegue produzir ou sintetizar o seu próprio alimento. Cadeia trófica é a mesma coisa que cadeia alimentar, tá? Então, sempre que você vê esse trófico ou trófos, está relacionado à alimentação, ok? Então, os heterótrofos, diferente dos autótrofos, eles não conseguem sintetizar o seu próprio alimento. E, geralmente, eles se alimentam dos indivíduos autótrofos, ok? Então, pessoal, outra classificação é quanto ao tipo de respiração celular. A respiração celular é o processo bioenergético realizado pela célula, é um processo metabólico realizado pela célula para a produção de energia. Então, eu tenho dois tipos de respiração celular. Uma respiração celular anaeróbia, olha só, anaeróbia, e eu tenho uma respiração celular aeróbia. Cuidado para não confundir os dois. A anaeróbia, ela vai acontecer com a ausência do oxigênio. Não é preciso do oxigênio para que esse tipo de respiração celular aconteça. Também pode ser conhecida como fermentação, tá? Então, acho que vocês já ouviram falar lá no ensino médio, né? Principalmente primeiro ano, em fermentação alcoólica, fermentação lática. Então, para a produção de bebidas alcoólicas, por exemplo, misturam-se a alguns tipos de suco, por exemplo, o vinho, mistura-se ao suco de vinho alguns micro-organismos, como, por exemplo, alguns tipos de fungos unicelulares. E aí esses fungos vão pegar a glicose que tem no suco de uva, vão usar ela para produzir energia para elas mesmas, e em contrapartida, elas vão liberar álcool e CO2. O CO2 vai ser liberado na atmosfera e o álcool ele vai dar o teor alcoólico da bebida que você deseja, tá? No caso, o suco de uva, quando você utiliza o suco de uva, você vai obter o vinho. Quando você utiliza suco de batata inglesa, você vai obter um tipo de vodka, por exemplo. A cana-de-açúcar, você vai ter a popular cachaçinha, certo? Então, isso se chama fermentação. A gente também vai ter uma aula exclusiva para isso, tá? E eu tenho o tipo de respiração aeróbia, que é aquela que eu preciso do oxigênio, preciso da participação do oxigênio para produzir energia. É o que acontece, por exemplo, em nós animais. Nós somos seres aeróbicos, porque nós necessitamos do oxigênio para realizar a respiração celular. Nós precisamos do oxigênio para produzir energia para o nosso organismo, para as nossas células realizarem as suas funções, tá? Então, a gente vai ter uma aula bem detalhada mais na frente sobre todas essas coisas que eu estou citando, beleza? Isso daqui é mais uma introdução, tá? E também tem uma classificação quanto ao tipo de célula. Eu tenho dois tipos de célula, pessoal. Eu tenho as células que eu chamo de procarionte e tenho as células que eu chamo de eucarionte. As procariontes, elas são células simples. Elas não são repletas de organelas, como é o que a gente vai ver na célula eucarionte, tá? Então, a célula procarionte, ela é uma célula simples. Ela só vai ter a membrana plasmática, basicamente, vai ter uma parede celular, ela vai ter ribossomos, olha só, guardem bem esse nomezinho, ribossomos, e ela não vai ter uma membrana nuclear. Esse é o principal ápice, tá? Ela não tem membrana nuclear. Então, o material genético dela fica disposto no próprio citoplasma, numa área chamada nucleóide. Diferente da eucarionte, que vai ter essa membrana nuclear, onde vai estar guardado o material genético, e além dessa membrana nuclear,
As células eucariontes, elas são um pouco mais complexas, elas são repletas de estruturas membranosas que nós chamamos de organelas. Então, a célula eucarionte, assim como a procarionte, também tem ribossomos, então é a única organela não membranosa que elas têm em comum, tá? Então, ribossomo está presente em todo tipo de célula. E a célula eucarionte, além dos ribossomos, ela vai ter também uma alta quantidade de outras organelas, certo? Também pode ter parede celular e tal, mas isso vai ser um assunto para uma outra aula. Até então, eu quero que você guarde que a célula procarionte é uma célula simples, sem membrana nuclear, e o organoide mais comum são os ribossomos. As células eucariontes, elas têm a membrana nuclear, também chamada de antiga carioteca. O material genético fica ali dentro e elas são repletas de outras organelas. Beleza? Professor, exemplo de célula procarionte. Só existem as bactérias, cianobactérias e árqueas de célula procarionte. Célula eucarionte é todo o resto. Protozoário, fungo, algas, animais, plantas, tá? Então, todos esses outros indivíduos que não são bactérias, obrigado, Moto, que não são bactérias, são todos eucariontes. Então, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado. Deixa o seu joinha para ajudar aqui o canal a crescer, para a gente também evoluir, né? Como vocês percebem, eu estou aqui no começo ainda. Compartilha com os amigos e vamos que vamos, né? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.